E aí, fera, tudo bem contigo? Prazer, professor Jefferson Douglas, professor de Física da Unidade SESI Araripina, tá? Então, na nossa aula de hoje, na aula do Prepara SESI dessa semana, nós vamos discutir sobre um temazinho que está sempre sendo cobrado aí na tua prova do Enem e nos vestibulares, que é calorimetria. Então, a gente vai discutir alguns conceitos relacionados às trocas de calor, e como é que esse assunto, esse tema, ele pode estar sendo cobrado dentro da tua prova do vestibular ou do Enem, para que você possa gabaritar a prova de física, tá? Então vem comigo, vamos juntos rumo à sua aprovação. Galera, calorimetria. Tá? Calorimetria é o estudo das consequências das trocas de calor e das variações de temperatura sofridas por um corpo. E aqui nós vamos lembrar, tá, de alguns conceitos importantes para o entendimento desse assunto. Então, as consequências que um corpo sofre ao trocar calor com um ambiente ou com outro corpo, ou as consequências das variações de temperatura, são estudadas aqui dentro de calorimetria. Por isso que esse assunto é tão importante e ele está sempre sendo exigido da gente nos vestibulares, tá? Primeiro termo, calor. Vamos lembrar que calor ele está associado ao fluxo de energia térmica, ou seja, eu tenho dois corpos, dois objetos, um com maior temperatura, outro com menor temperatura. Então, o calor está associado ao fluxo de energia, à transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Para quê? Para que eles atinjam o equilíbrio térmico, tá? Lembra, a natureza ela sempre busca o equilíbrio. Nas questões de temperatura não é diferente. E temperatura? Já a temperatura vai estar associada ao grau de agitação molecular. Quanto mais agitado, maior a temperatura. Quanto menos agitado, menor a temperatura. Embora energia térmica e temperatura estejam relacionados, são conceitos diferentes, beleza? Então lembra, calor está associado à energia térmica que vai ser transferida do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, para que eles atinjam o equilíbrio térmico. E a temperatura está associada ao grau de agitação molecular. Mas tudo isso aqui tu já sabe bem direitinho, né? Vamos discutir aqui também um pouquinho sobre as formas de propagação do calor. Como é que essa energia térmica ela pode fluir de um corpo para o outro, tá? Então aqui uma representação muito comum do nosso dia a dia, uma panela aquecendo água no fogão, tá? Então temos aqui, pessoal, a nossa fonte de calor, que é o que? A chama do fogão, tá? A chama do fogão é a nossa fonte de calor, ela vai fornecer energia térmica ao nosso sistema. Como é que ela vai fornecer energia térmica aqui? Vai fornecer energia térmica para a panela através do contato direto. Olha que a panela ela está em contato direto com o fogo, tá? Então a panela ela vai aquecer devido a esse contato direto com o fogo. E a panela ela vai transferir calor para a água e para a mão da pessoa que está ali segurando. Então é importante nos atentarmos quanto ao isolamento do cabo ou a proteção ali nas mãos. Então como é que esse calor está se propagando para a água e para a mão da pessoa que está segurando a panela? Bom, o calor está sendo propagado pelo que nós chamamos de condução térmica, tá? O metal da panela vai conduzir o calor, ou seja, a condução através de um meio material, principalmente sólido, tá? Condução nós tratamos a transferência de calor através de um meio material, principalmente nos sólidos. E agora imagine que eu tenha, tá, um alimento ali cozinhando dentro da água. Bom, a água foi aquecida devido à condução de calor feita pelo metal. E como é que o calor vai chegar até o alimento? Através da água, tá? Nós entendemos em física a água como fluido. A água é definida como um fluido, assim como os gases também. Então, quando o calor ele é transferido através de um fluido, nós chamamos essa transferência, essa propagação de propagação por convecção, tá? E por último, a radiação ou irradiação. Então você está ali próximo a esse sistema, você está ali olhando, observando a panela fervendo ali a água, cozinhando o alimento. Você vai sentir o calor ali desse sistema. Então a chama do fogo ela também está
transferindo energia térmica para você. E você sente, tá, através da sensação ali de esquentamento, tá, de aquecimento, essa energia térmica que está chegando até você. Tá? E ela chega até você por radiação, da mesma forma que a luz solar aquece a Terra, tá? Por radiação, que é quando esse calor é transferido sem a necessidade de um meio material, pode ser inclusive pelo vácuo, tranquilo? Então esses conceitos só para a gente dar início à nossa aula. Eu vou ter dois tipos de transferência de calor, o calor sensível e o calor latente. A nossa aula de hoje, o nosso objetivo, o nosso foco é calor sensível. E o que é calor sensível, tá? É aquele calor, é aquela energia térmica transferida para um corpo que provoca nele variações de temperatura sem alterar o seu estado físico. Então, o calor que produz variação de temperatura sem alterar o estado físico, nós chamamos de calor sensível, tá? Então, vamos imaginar a água sendo aquecida. Então, você coloca ali a panela no fogo com água, a água começa a aumentar a sua temperatura, ela começa a ser aquecida, porém ela continua ali no estado líquido, não tem variação, não tem mudança de estado físico, mas a sua temperatura está aumentando. Nesse momento nós chamamos essa energia que a água está recebendo, esse calor, de calor sensível. Produz variação de temperatura, mas não altera o estado físico. A água aqueceu até próximo ali dos 100 graus Celsius. Ela começa a ferver e começa a evaporar. Nesse momento nós temos uma mudança de fase, tá? Mudança de estado físico. Nesse momento, o calor que a água está recebendo, nós não chamamos mais de calor sensível, mas de calor latente, que é o calor que modifica o estado físico, mas não varia sua temperatura. Quando a água atingiu o ponto de fervura, tá? Ela variou sua temperatura até o ponto de fervura. Quando ela começou a ferver, ela mantém a sua temperatura constante até que toda a água tenha evaporado, ou seja, até que eu tenha a total mudança de estado físico. Enquanto está mudando o estado, a temperatura permanece constante e aí nós temos o calor latente, tranquilo? Então, deu para a gente entender direitinho a diferença entre esses dois termos, né? E os conceitos que nós vamos aplicar, tá, nas questões e na nossa aula de hoje. Primeiro conceito é o de capacidade térmica de um corpo, tá? O que é a capacidade térmica de um corpo? É a quantidade de calor que esse corpo necessita para elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Ou seja, a quantidade de calor, tá, que o corpo necessita para variar a sua temperatura em uma unidade é chamada de capacidade térmica. A capacidade que esse corpo tem de ser aquecido, tá? de sofrer aí, de receber calor. Então, quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo, ou seja, a quantidade de calor que o corpo necessita para variar a sua temperatura, tá? Então nós temos aí C maiúsculo, tá? Capacidade térmica é igual à quantidade de calor que esse corpo recebe dividido pela variação de temperatura sofrida. Delta θ, variação de temperatura, tá? Eu gosto de representar a temperatura pela letrazinha θ. Você pode estar acostumado a trabalhar com o T maiúsculo, não tem problema. O conceito é o mesmo, é apenas uma questão de escrita, tá? Eu prefiro escrever com o θ. Então, a capacidade térmica de um corpo é relacionada pela quantidade de calor que ele recebe ou que ele cede, dividido pela variação de temperatura que ele sofreu, tá? Então você já sabe, se a sua temperatura está aumentando, significa que ele recebeu calor. Se a temperatura está diminuindo, significa que ele está cedendo calor, beleza? E calor específico? Calor específico de um material é a quantidade de calor necessária também para elevar, para variar em uma unidade a temperatura, tá? A temperatura de quê? De uma unidade de massa do material. Então, olha aqui, capacidade térmica está associada ao corpo como um todo. Já o calor específico está associado
a massa do material, tá? Então, cuidado para não confundir. Calor específico está associado ao corpo. Perdão, capacidade térmica, né, está associada ao corpo. Calor específico está associado ao material. Então, calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius, tá, a temperatura de uma unidade de massa. Então, é a quantidade de calor que eu vou precisar para variar em uma unidade a temperatura de uma unidade de massa do material, tá? Nós representamos por o C minúsculo, que é dado pela quantidade de calor que esse corpo está cedendo ou recebendo, dividido pela massa desse material, vezes a variação de temperatura sofrida, tá? E relacionando essas duas equações, nós chegamos na equação fundamental da calorimetria, que vai nos dar a quantidade de calor que um corpo está perdendo ou que ele está recebendo aí, tá? Quando ele está cedendo, tá, calor, ele reduz sua temperatura. Quando ele está recebendo calor, ele aumenta sua temperatura. Então, essa quantidade de calor é dada pela equação fundamental da calorimetria. Lembrando que quantidade de calor, calor é energia térmica. Então, energia térmica, energia é dada em joules ou calorias, tá? Depende aí de cada questão. Então, é unidade de energia. Essa quantidade de calor que o corpo vai receber ou vai ceder é igual à massa do corpo, tá? Dada em gramas ou quilogramas, tá? Mas normalmente, sistema internacional, dado em gramas, vezes o calor específico do material. Então, a quantidade de calor que o corpo cede ou recebe é igual à massa do corpo, tá? Então, vamos supor aqui para aquecer a água. Então, eu quero aquecer uma certa porção de água. A quantidade de calor que eu vou precisar é igual à massa de água que eu estou utilizando, vezes o calor específico que é da própria água, tá? Cada material tem o seu próprio valor de calor específico, tá? Então, questão, como é um valor constante, é um valor que depende de material, essas que a gente chama de constante, então não se preocupa que a questão ela te fornece esse valor, tá? Então você só precisa entender o que é cada um desses termos. Então, a quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes o calor específico do material de que esse corpo é constituído, vezes a variação de temperatura sofrida por este corpo. Lembrando, recebendo calor, a temperatura aumenta, cedendo calor, a temperatura diminui, tá? Agora a gente vai ver as questõezinhas de Enem para a gente analisar como é que esse conceito é cobrado da gente dentro das provas, beleza? Não sai daí. Bom, fera, então vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte, questãozinha do Enem de 2019, tá? Em uma aula experimental de calorimetria, tá? Vamos já tomando nota de todas as informações que a questão nos fornece, para a gente entender como interpretar esse tipo de questão. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Então, pergunta para a gente o seguinte: qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Então, a questão quer saber da gente qual é a temperatura final da água aí em todo esse processo. Bom, tomando nota das informações que nós temos aqui, ó, 2,5 gramas de castanha de caju que foram utilizadas para aquecer 350 gramas de água. Então, 350 gramas de água vão ser aquecidas por 2,5 gramas de castanha de caju. Ela também nos diz o seguinte: o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius e que a temperatura inicial
é de 20 graus Celsius. Nós temos aqui o valor nutricional, aqui ó, na tabelazinha de valores nutricionais. O que vai importar para a gente é o valor energético, a quantidade de energia que a castanha de caju consegue fornecer para a gente. Bom, aqui diz o seguinte, que 10 gramas são capazes de fornecer 70 quilocalorias. Bom, então vamos aqui para a nossa questão. Tomando nota de todas as informações, nós temos uma massa de 2,5 gramas, que corresponde, né, à castanha de caju que foi utilizada aí nesse processo. Para aquecer, uma massa de 350 gramas de água. Tranquilo? Bom, nós temos também o calor específico da água, que a questão nos diz que é 1 caloria por grama por grau Celsius. Nós temos a temperatura inicial da água, que é 20 graus Celsius. E a questão quer saber qual é a temperatura final. Pois bem, bom, então vamos pegar aqui inicialmente o quanto de energia a castanha de caju consegue fornecer para a gente, tá? A energia, no caso aí, vai ser a quantidade de calor que vai estar associada a esse experimento. Porque nós vamos aplicar a equação fundamental da calorimetria, que diz que a quantidade de calor, no caso aí que a água vai receber para ser aquecida, é igual à massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura sofrida por ela. Bom, como nós queremos a temperatura final, nós precisamos saber qual é a quantidade de calor. E quem fornece o calor é a queima da castanha de caju. Bom, aqui da tabela nós temos que 10 gramas nos fornecem 70 quilocalorias. Então eu tenho 10 gramas de castanha de caju, tá? Nos fornecendo 70 quilocalorias. Mas a professora não queimou 10 gramas. Ela queimou apenas 2,5 gramas. Logo, nós temos aqui que 2,5 gramas fornece para a gente, tá, uma quantidade de energia X. Aplicando aqui, propriedadezinha, né, produto dos meios pelos extremos, nós temos que essa quantidade de energia X é igual a 17,5, tá? 17,5 quilocalorias, beleza? Bom, mas também tem um outro detalhe aqui da questão. Ela diz que 50% da energia disponível foi aproveitada. Logo, ela não vai utilizar os 17,5 quilocalorias fornecidas pelos 2,5 gramas de castanha de caju. Vai utilizar apenas 50%, ou seja, a metade. Então, o total de energia que ela vai utilizar é 17,5 dividido por 2, ou seja, a metade, ou seja, 50%, tá? Logo, a energia que ela vai utilizar no processo corresponde a 8,75 quilocalorias, né? Como aqui, pessoal, na hora de aplicar na nossa equação, o calor específico está em calorias, nós precisamos também da quantidade de energia em calorias. 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias, então nós teremos aqui 8.750 calorias. Essa energia é a energia que vai ser utilizada para aquecer a água. Logo, esse aqui corresponde à quantidade de calor, tá? E aí vamos aplicar a nossa equaçãozinha fundamental da calorimetria. Tranquilo? Bem simples. Então, a quantidade de calor, 8.750 calorias, tá? É igual à massa de água que vai ser aquecida, 350 gramas, vezes o calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius, vezes a variação da temperatura. Logo, nós podemos concluir que a variação da temperatura vai ser igual a 8.750 calorias
1 vezes 350 é o próprio 350. Como ele está multiplicando, nós trazemos dividindo, não é isso? Tudo isso dividido por 350. Podemos simplificar. Aqui nós concluímos que a variação de temperatura sofrida pela água é igual a 875 dividido por 35, que dá uma variação de 25 graus Celsius. E aí, no calor da emoção, na expectativa, ansioso para passar no Enem, o camarada vem e marca aqui o item A. Cuidado, fera, não faz isso, tá? Preste atenção que a questão ela foi bem clara quando nos pediu a temperatura final. O valor que nós encontramos até agora foi da variação. O que é que nós sabemos sobre a variação de temperatura? A variação da temperatura Δθ é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Logo, o que nós queremos saber é a temperatura final. A temperatura final vai ser igual à variação de temperatura. Como eu tenho a temperatura inicial subtraindo, nós passamos ela somando, mais a temperatura inicial. Logo, a temperatura final vai ser a variação de temperatura sofrida, 25, mais a temperatura inicial, que a questão nos diz que é 20. Logo, nós temos uma temperatura final de 45 graus Celsius, beleza? E aí a gente vem tranquilamente e marca o item C de coisa fácil, beleza? Bom, fera, espero de coração que essa aula tenha te ajudado, tá? Ela seja útil para a tua aprovação no vestibular. Foi um prazer trabalhar contigo, embora estejamos aqui, né, distantes, estejamos aqui apenas em contato virtual, né? Precisamos ainda estar atentos e nos cuidar. Então não vacila, se cuida, cuida muito bem daqueles que você ama, tá? Não esquece, mas mantenha o foco nos estudos. O teu sucesso é questão de tempo. Confia no teu potencial, tá? Vamos juntos rumo à sua aprovação. Sucesso, abração.